Alguns chamam de justiça, outros de vingança. Independentemente disso, poucos discordariam que, após cometerem os crimes mais horríveis imagináveis, os perpetradores não deveriam sair impunes. O Holocausto terminou quase 80 anos atrás. No entanto, a tragédia em escala industrial ainda deixa sua marca brutal em toda a humanidade. No episódio de hoje, vamos explorar as histórias de 3 homens que dedicaram suas vidas à busca daqueles responsáveis por trazer tanto sofrimento aos chamados indesejáveis nas mentes retorcidas dos nazistas. Para cada um desses homens, a dor coletiva do Holocausto despertou neles um ardente desejo de vingança. Estes são os caçadores de nazistas. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Em 2006, o jornalista Thomas Harding ficou consternado ao ouvir sobre a morte de seu tio, Hans Alexander. Mas quando ele compareceu ao funeral de seu tio, ficou impressionado com o elogio dado, que revelou uma vida que muito poucos, até mesmo a própria família de Hans, sabiam, pois seu tio havia sido um prolífico caçador de nazistas após a guerra. Além disso, um daqueles que ele trouxe para enfrentar a justiça não era outro senão Rudolf Höss, o comandante do campo de concentração de Auschwitz. Após o funeral, Thomas imediatamente começou a juntar o passado de seu tio em um esforço para descobrir toda a história. Nascido em uma família judia durante a Primeira Guerra Mundial, os pais de Hans eram figuras proeminentes na sociedade alemã durante a década de 1920, promovendo jantares para uma série de pessoas influentes, incluindo Albert Einstein. No entanto, com a ascensão do Partido Nazista como muitos judeus, eles se viram incapazes de permanecer na Alemanha. E assim eles se mudaram para o Reino Unido, com Hans eventualmente servindo em defesa de seu novo país de origem contra o ataque das tropas vindas da Alemanha. Servindo no Corpo Pioneiro Real das Forças Armadas Britânicas, que realizava uma variedade de tarefas de engenharia, muitas vezes na linha de frente, conforme a guerra chegava à sua conclusão, Hans Alexander aprendeu a verdade do que o regime nazista havia feito com seus companheiros judeus quando viu o campo de concentração de Bergen-Belsen. Impulsionado por uma intensa raiva ao ver corpos empilhados e sobreviventes emaciados mal se agarrando à vida, após a conclusão da guerra, ele se voluntariou para ajudar a catalogar os crimes de guerra alemães e caçar os responsáveis. No entanto, sem um programa oficial em vigor para rastrear criminosos de guerra desaparecidos no período imediatamente pós-guerra, ele confessou para sua irmã em uma carta que vinha conduzindo tais buscas em seu tempo livre e fora dos registros. Eventualmente, um programa oficial para capturar criminosos de guerra foi instigado, e Hans Alexander foi um dos primeiros a se voluntariar, e um dos mais procurados foi Rudolf Höss. As autoridades britânicas prenderam sua esposa, mas mesmo sob intenso interrogatório, ela não revelou a localização do marido. Então Hans teve uma ideia. Adjacente à prisão onde ela estava detida, havia uma linha ferroviária, e o som de antigas locomotivas a vapor ecoava em quase todos os quartos enquanto passavam. Quando um trem como esse chiou ao longo da pista, ele irrompeu em sua cela, dizendo a ela que seu filho estava sendo colocado a bordo e seria entregue às autoridades soviéticas que o enviariam para um campo de trabalho na Sibéria, a menos que ela entregasse seu marido. Ele deu a ela um lápis e papel, falou que retornaria em 10 minutos para a decisão dela. Ao retornar, ela anotou as direções onde Höss estava escondido. Hans Alexander e algumas tropas aliadas encontraram o ex-comandante de Auschwitz dormindo de pijama em um celeiro perto da fronteira dinamarquesa e o levaram nu através de uma praça nevada para o cativeiro, após o que ele foi julgado e enforcado por seus crimes em 16 de abril de 1947. Outra captura notável de Hans Alexander foi Gustav Simon, que era o chefe da administração civil em Luxemburgo durante a ocupação nazista. Simon foi responsável pela deportação precoce e rápida da população judaica em Luxemburgo para campos de concentração no leste e supervisionou a tortura e execução de combatentes da resistência. Simon morreu na prisão pouco tempo depois de sua captura, sob circunstâncias que permanecem envoltas em mistério.
Tendo conhecido a extraordinária história de seu tio, Thomas Harding escreveu sua biografia intitulada Hans e Rudolf, que traçou a vida de ambos os homens e como eles vieram a colidir no final de um dos capítulos mais trágicos da história. Em 16 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho da União Soviética libertou a cidade polonesa de Radom, incluindo um campo de concentração próximo. Entre os poucos judeus sobreviventes estava Tuwia Friedman, um judeu polonês de 22 anos que foi preso junto com toda a sua família em 1940, primeiro no gueto de Radom e depois no campo. Friedman havia escapado de seus captores alemães meses antes e estava colaborando com a resistência polonesa. Ele foi recapturado por um breve período, mas fugiu novamente depois de matar o guarda que o estava vigiando. Quando o Exército Vermelho marchou, apenas ele e sua irmã Bella ainda estavam vivos de sua família imediata. Todos os outros haviam morrido. Com medo de que muitos dos responsáveis pela morte de sua família escapassem, Friedman jurou fazer o que pudesse para garantir que eles fossem capturados e levados à justiça. Para esse fim, ele se juntou à polícia polonesa usando uma identidade falsa, algo que foi facilitado no caos pós-guerra, e se juntou a uma equipe especial de investigação em Gdansk para buscar conhecidos perpetradores do Holocausto entre os milhares de prisioneiros de guerra alemães mantidos pelo Exército Vermelho. Frequentemente, ele se disfarçava como um oficial alemão ou colaborador polonês e se misturava entre os detentos dos campos de prisioneiros, coletando informações sobre quem tinha feito o quê. Deixando a polícia polonesa, Friedman trabalhou mais tarde em Viena, com o apoio da Força de Defesa de Israel, um grupo parlamentar judeu criado para caçar nazistas fugitivos. Ele e uma pequena equipe perseguiram pistas por toda a Europa, com Friedman mostrando especial interesse naqueles que haviam sido cúmplices na morte de sua família na Polônia. Ele conseguiu capturar o oficial da SS, Konrad Buchmeier, que havia abusado dos judeus de Radom, e então Ricardo Scheigel, outro oficial da SS que enviou muitos judeus para campos de morte no leste da República da Polônia. Durante esse período, Friedman ficou conhecido como o impiedoso pelo zelo com que perseguia seus alvos. Mas o alvo que ele realmente queria sempre parecia evadi-lo. Adolf Eichmann, um dos principais nazistas que orquestrou o Holocausto e agora estava em fuga. Em 1952, Friedman se estabeleceu em Israel e atuou como diretor de um ramo do Memorial do Holocausto Yad Vashem, que buscava documentar e memorializar o Holocausto. No entanto, ele foi eventualmente demitido da organização por usar sua posição para priorizar a localização e a captura de nazistas fugitivos. Portanto, em 1957, Friedman estabeleceu o Instituto de Documentação em Israel para a investigação de crimes de guerra nazistas. Pelo resto de sua vida, Friedman documentou, publicou e tentou rastrear criminosos nazistas e pressionar governos para processar aqueles conhecidos por terem cometido crimes de guerra. Ele foi fundamental para forçar as autoridades israelenses e ocidentais a continuar a busca por Eichmann, mesmo quando o rastro ocasionalmente esfriava. Depois que as pistas de que Eichmann estava no Kuwait provaram ser incorretas, ele começou a receber informações de várias fontes de que Eichmann estava na Argentina, incluindo de um alemão meio judeu, que vivia lá chamado Lothar Hermann, que ele mesmo havia sido vítima de perseguição nazista. Friedman pressionou a inteligência israelense para seguir essa pista, e isso finalmente levou à captura de Eichmann na Argentina em 11 de maio de 1960. Ele posteriormente foi julgado em Israel e enforcado em 1º de junho de 1962, sendo a primeira e única pessoa executada pelo Estado de Israel. Tuvia Friedman faleceu em 13 de janeiro de 2011, aos 88 anos de idade. E enquanto ele nunca buscou reconhecimento por sua busca por justiça, ele desde então se tornou um nome sinônimo com a era dos caçadores de nazistas. Poucas vidas foram tão definidas por dificuldades, ódio e os horrores da guerra como a de Simon Wiesenthal. Nascido na véspera de Ano Novo em 1908 na Ucrânia, quando ele tinha 7 anos, viu soldados cossacos do exército imperial russo marchar para sua cidade, forçando-os a fugir para Viena como refugiados, com o Império Austro-Húngaro sendo inimigo dos russos durante a Guerra Mundial I, que estava dilacerando a Europa. Eles voltaram para casa em 1917, mas a terra foi disputada nos anos seguintes
passando pelos ucranianos e poloneses antes de ser da União Soviética em 1920. Apesar do caos político ao seu redor, Wiesenthal prosperou, trabalhando para se tornar um arquiteto e obtendo seu diploma universitário em 1932. No entanto, mesmo assim ele descobriu que sua herança judaica vinha com animosidade, suspeita e discriminação. Wiesenthal casou-se com Sila Mueller e se estabeleceram em Lviv, onde ele trabalhava para um escritório de arquitetura. Os últimos anos da década de 30 foram um período de calma para o casal, apesar de viverem em um estado policial paranoico. No entanto, em 1940, as coisas começaram a mudar à medida que Stalin começou a olhar para os judeus com crescente suspeita e deportou Wiesenthal, sua esposa e mãe, para um campo de trabalho na Sibéria. Seu padrasto já havia morrido enquanto estava sob a custódia das autoridades soviéticas. Wiesenthal conseguiu escapar com sua esposa subornando um oficial e eles fugiram. Mas logo a terceira bota nazista marchou através da Ucrânia e não demorou muito para serem capturados e enviados para os campos. Enquanto estava lá, Wiesenthal teve uma fuga da morte por sorte em várias ocasiões. Possivelmente a mais marcante foi em 20 de abril de 1943, quando foi um dos 19 prisioneiros escolhidos para a execução nas comemorações do aniversário de Hitler. Ele só foi poupado quando um cabo da SS o tirou de lado e exigiu que ele pintasse bandeiras para a festa que estavam organizando naquela noite. Sua esposa não compartilhou de sua sorte, e após sua fuga, organizada por Wiesenthal com partisãs locais, Wiesenthal foi informado de que ela era uma das várias pessoas mortas em um ato de assassinato em massa cometido por tropas nazistas contra civis. Wiesenthal escapou em 1943 com a ajuda de um oficial alemão chamado Adolf Kohlhaas, e, embora tenha sido recapturado, a experiência fez com que ele acreditasse que nem todos os alemães eram ruins, e que ele não deveria julgar um povo, apenas as ações de uma pessoa. Durante a guerra, Wiesenthal foi transferido para vários campos de concentração, como Auschwitz, até ser resgatado pela 11ª Divisão Blindada do Exército dos Estados Unidos em 9 de maio de 1945. Como muitos judeus libertados, ele ficou com uma sensação inimaginável de perda, não apenas da família, mas de identidade. Ardendo de raiva, ele solicitou para se juntar ao Departamento de Crimes de Guerra dos Estados Unidos da América. Foi recusado por estar fraco após sua prisão, mas em menos de 2 semanas retornou e foi aceito. Sua primeira tarefa era ajudar a localizar um guarda da SS escondido em um prédio de apartamentos perto do campo. Como se em resposta às suas orações por um milagre, foi por volta dessa época que ele descobriu que sua esposa estava de fato viva e os dois se reencontraram. Juntos e com outros sobreviventes, Wiesenthal produziu uma lista de nazistas conhecidos que trabalharam nos campos e a apresentou às autoridades americanas. O número exato de pessoas nesta lista varia dependendo da fonte, mas geralmente é citado como sendo pelo menos 100. E com a ajuda de Wiesenthal, os aliados conseguiram rastrear cerca de 75 deles. Havia uma urgência crescente em capturar esses indivíduos, pois até então, muitos deles já estavam na ferrovia subterrânea nazista, sendo contrabandeados para a segurança da América do Sul. Em vez de perseguir cada um individualmente, portanto, Wiesenthal começou a mirar na rede que estava transportando-os e então os capturava no processo. Isso levou-o a descobrir a ajuda dada a OS nazistas em fuga pelo bispo italiano Aloísio Rudal na Sicília. A ilha tornou-se um centro de transporte para os nazistas em fuga. Novamente, como com Friedman, no topo de sua lista de fugitivos nazistas estava Adolf Eichmann. E apesar de um começo positivo na busca, as coisas rapidamente esfriaram. E com o passar do tempo, até mesmo as autoridades israelenses hesitavam em investir em sua perseguição sem qualquer pista concreta. Quando essas pistas apareceram, Wiesenthal e Friedman estavam entre os mais vocais a pressionar pela sua prisão na Argentina. No entanto, posteriormente, Wiesenthal escreveu um livro controverso, no qual ele exagerou sua participação no caso. Isso levou a acusações de que ele era um trapaceiro. Mas Eichmann não seria o último fugitivo de Wiesenthal. Em 1964, obteve informações sobre a guarda prisional procurada, a égua atropeladora. Seu verdadeiro nome era Hermine Braunsteiner, e ela ganhou esse apelido dos prisioneiros por causa da sua tendência de pisotear até a morte mulheres idosas e crianças pequenas com suas botas pesadas no campo de Mageneck. Ela foi descoberta no Queens, Nova York, em 1975, extraditada para a Alemanha Ocidental e sentenciada à prisão perpétua por seus crimes.
Depois de contrair diabetes e perder uma perna, foi liberada em 1996 e morreu em 1999. Outro nazista significativo que Wiesenthal descobriu foi Karl Silberbauer, o oficial da Geheime Staatspolizei que capturou Anne Frank. Wiesenthal o encontrou graças a uma cópia de uma lista telefônica que incluía oficiais da Geheime Staatspolizei trabalhando em Amsterdã no momento em que os Franks foram presos. Quando Wiesenthal confrontou Silberbauer, ele simplesmente perguntou: "Por que me escolheu depois de todos esses anos?" "Eu apenas cumpri meu dever." Após uma breve investigação, Silberbauer, que na época trabalhava para o Departamento de Polícia de Viena, Áustria, foi inocentado das acusações, para a frustração de muitos. No dia 20 de setembro de 2005, foi anunciado que Simon Wiesenthal faleceu aos 96 anos em Viena. Apesar de sua idade avançada em seus últimos anos, ele negou veementemente que havia desistido de perseguir fugitivos nazistas e estava ativo em círculos de educação sobre o Holocausto. Wiesenthal uma vez escreveu: "A história do homem é a história dos crimes, e a história pode se repetir. Então, informação é uma defesa. Por meio disso, devemos construir uma defesa contra a repetição." E então temos as histórias reais de 3 caçadores de nazistas. Por favor, comente abaixo com suas ideias e reações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.